o Marx foi muito influenciado pelo Feuerbach, o Feuerbach basicamente dizia esse argumento hoje que a esquerda repete o tempo inteiro, né? Que Deus é, na verdade, uma tendência de projeção das frustrações humanas em uma ideia de onipotência num ser imaginário. E daí o Marx se aproveita muito dessa visão para o conceito dele, para a explicação do que ele chamava de alienação, né? E o Marx chega ao ponto de dizer que a gente está tão infeliz no nosso mundo, que a gente está tão alienado nas nossas vidas econômicas, que a gente acaba criando as religiões como uma espécie de válvula de escape, a ponto dele dizer a frase dele famosa de que a religião era o ópio do povo. Então, de um modo geral, o que o Marx acreditava, eu vou tentar aqui dar um crash course de marxismo, mas o Marx acreditava o seguinte, que para você fazer a revolução, para você implantar o socialismo e o comunismo, para você fazer a revolução do proletariado e acabar com o sistema onde você tinha um grupo de opressores burgueses, na visão do Marx original, burgueses, oprimindo os trabalhadores, para você acabar com isso, você tinha que quebrar uma crosta de proteção, que é o que o Marx chamava de superestrutura. E só depois de mudar a superestrutura, você conseguiria mudar o sistema econômico opressor, que seria a infraestrutura. E a camada mais importante para o Marx da superestrutura era a religião. Daí vem esse ódio que toda a esquerda tem em relação ao cristianismo. Um outro filósofo importante também, muito importante nesse processo, é o Nietzsche. O Nietzsche é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes influências que a gente tem no Ocidente, no nosso pensamento ocidental, e basicamente o que o Nietzsche dizia, e aí tem duas formas de você pensar, mas o Nietzsche dizia o seguinte: a gente está se livrando, ele fala assim, nós matamos Deus, né? A sociedade moderna matou Deus. E sem Deus, o que é Deus? Deus, ele é o logos, né? Ele é a suprema razão, ele é o summum bonum, ele é o objetivo final, ele que contém todos os valores absolutos do bem e do mal. Do bem e por consequência do que é o mal. Estão todos em Deus. No momento onde você para de acreditar que existe um Deus, você para de acreditar que existe um summum bonum, ou seja, um bem maior, um bem absoluto. E se você não acredita mais que existe um bem absoluto, ora, tudo passa a poder ser relativo. Então você já não existe mais a verdade, o bom. Existe a minha verdade, a sua verdade. O que é bom para mim ou o que é bom para você. Então tudo é uma questão relativa, é uma questão de opinião. E o Nietzsche dizia que no momento em que a gente matasse Deus, a gente ia ter um super-homem que estaria livre, um Uberman, que estaria livre de todas as amarras dessas convenções sociais que nós temos do que é o bom e do que é o mal, e ele poderia, ele sim, definir as suas próprias, o seu próprio bom e o seu próprio mal. E, de um modo geral, é a sociedade que a gente vive hoje em dia, onde não existem mais, a sociedade que a gente vive hoje em dia é uma sociedade que tenta destruir todos os absolutos. Então, todas as discussões ficam meio malucas, porque as pessoas falam assim, não, isso é só a sua opinião. Eu falo assim, não, tem coisas que são subjetivas e que são a minha opinião, mas tem coisas que são objetivas e que são absolutas. Então, não, o que é bom numa cultura não é bom na outra. Eu falo assim, bom, é verdade isso? Então, existe alguma tortura, alguma cultura em que você torturar uma criança é bom? Não é bom. Então você tem que concordar que existe algum bom, né? E essa é a grande dificuldade
que a sociedade ocidental tem hoje em dia. Uma relativização de todos os valores, onde família, não, tem tudo, vários tipos de família são aceitas. Sexualidade, não, toda sexualidade é permitida. Não tem uma sexualidade boa? Não, não tem, toda sexualidade é permitida. Não tem uma família boa? Não, toda família é permitida. Não tem valores que a sociedade deve ter de liberdade, valores de moralidade, de altruísmo? Não, não, todos os valores são... Então, é claro que isso vai gerar uma sociedade confusa e em conflito. E no final das contas, é exatamente isso que os marxistas querem, gerar o máximo de conflito possível para que você destrua essa casca que eu falei da superestrutura, para você poder mudar a infraestrutura e aí você chegar à revolução que eles queriam de todas as formas. A grande mudança do marxismo pós-moderno, e aí a gente pode falar do Foucault e do Sartre, que são dois outros imensas influências dentro da neomarxistas, duas imensas influências. A grande mudança que o neomarxismo tem é a diferença de que a divisão não é mais de lutas apenas de classes burguesas versus proletariados, mas entre todas as formas de oprimidos e todas as formas de opressores. Então, pode ser branco versus negros, pode ser hétero versus gays, pode ser cisgênero versus trans, pode ser burguês versus proletariado, pode ser o que você quiser. E você vê que dentro desses grupos, você já começa a ter microdivisões. Então, os negros, por exemplo, dizem que tem negros que são mais oprimidos dependendo do quão negros são. Os trans dizem que são oprimidos pelos gays. As lésbicas dizem que também são oprimidos pelos gays. Aí você tem opressão entre homem e mulher. Então, toda a sociedade é um eterno conflito. Mas o objetivo desse é um mundo melhor, uma sociedade melhor, ou um controle e a perda da liberdade? É que, para eles, um controle e uma perda da liberdade é um mundo melhor. Eles, no final das contas, e essa é a discussão que o bispo Robert Barron, um bispo aqui americano da Califórnia, que ele teve com Jordan Peterson outro dia. O bispo Barron diz o seguinte: não, mesmo os maus, em geral, quando estão fazendo mal, eles no fundo dizem que querem fazer o bem na visão deles. Então é tão pervertida a visão dos caras. Normalmente, se você parar para pensar, normalmente na história, as grandes maldades da humanidade, os grandes desastres, são de pessoas que disseram assim: me dê o poder que eu consigo mudar a sociedade para melhor. Desde a Revolução Francesa e o terror francês, até o Hitler. O Hitler achava que ia levar a Alemanha à grandiosidade, o Stalin achava que ia levar a União Soviética à grandiosidade, o Mao Zedong achava que ia levar a China à grandiosidade, o Pol Pot a mesma coisa, o Che Guevara, todos esses caras são: me dá o poder, me deixa suprimir a liberdade das pessoas, que eu vou matar todo mundo que é mal e vou deixar só os bons, e aí a sociedade vai finalmente florescer. Então, no final das contas, eles acham que... Mas as custas de uma ditadura, de falta de liberdade, é difícil de compreender, né? Porque eles não acham... Os fins justificam os meios para esses caras, né? Sempre.